9 faraós egípcios que mudaram o curso da história. Fala galera, sejam muito bem-vindos ao nosso canal Evidência Histórica. No vídeo imperdível de hoje falaremos sobre os 9 faraós egípcios que mudaram o curso da história. Os faraós mais famosos de hoje nem sempre foram os mais influentes da época. Esses homens e mulheres instituíram mudanças importantes na história do Egito pré-helenístico. Ao longo do Antigo Egito, homens e mulheres assumiram o comando da liderança como faraós. No entanto, os mais famosos não são necessariamente os melhores governantes da história do Antigo Egito. Até o Egito ser anexado pelo Império Romano em 30 a.C., esses 9 governantes fizeram grandes progressos e tiveram uma influência incrível sobre o seu reino. Nectanebo II, o último governante nativo do Egito. Nectanebo II, último rei egípcio da 30ª dinastia, carrega a infeliz distinção de ser o faraó que viu a sua nação cair sob domínio estrangeiro. Apesar de perder o controle do Egito, Nectanebo II começou seu governo como um faraó de sucesso. Ele supervisionou vários projetos de construção e restauração com foco particular em templos. Embora grande parte da arte e da arquitetura permanecesse tradicional, Nectanebo também continuou a tendência de crescimento do realismo nas obras de arte e começou na 26ª dinastia. No entanto, Nectanebo enfrentou a tarefa impossível de se defender contra o vasto poder do Império Persa, determinado a assumir o controle do Egito. Depois de defender com sucesso seu trono por vários anos, um de seus comandantes mercenários, mentor de Rhodes, desertou e se juntou ao avanço persa em 345 a.C. Ao mesmo tempo, várias cidades gregas concordaram em enviar soldados para apoiar a campanha persa. Os persas derrotaram as forças egípcias na Batalha de Pelúsio e instalaram um sátrapa persa para governar de Mênfis. Nectanebo escapou, mas fugiu para o sul, para a Núbia. Ele provavelmente permaneceu no santuário lá pelo resto de sua vida. Um relato mais fantasioso vem do Alexander Romance. Ele insiste que Nectanebo fugiu para a corte da Macedônia, seduzindo a esposa do rei, Olímpia, e gerando o próprio Alexandre o Grande. Hatshepsut, uma poderosa faraó feminina. Embora não seja a primeira faraó feminina, Hatshepsut é uma das mais populares. Quinto faraó da 18ª dinastia, seu reinado foi de grande prosperidade. Foi também o reinado mais longo de qualquer mulher faraó. Mulheres governantes permanecem incomuns e desencorajadas no Egito. Mas Hatshepsut estabeleceu um precedente para futuras nobres damas egípcias. Alguns seguiriam seus passos. Hatshepsut fez campanha com sucesso contra a Núbia. Ela liderou pessoalmente o exército em pelo menos uma ocasião e enviou uma grande expedição comercial à terra de Punt. Hatshepsut detém a distinção de ser um dos construtores mais prolíficos da história egípcia. Ela seguiu e expandiu o exemplo de Amenhotep, criação de seus extravagantes templos mortuários. O templo marca outra mudança importante que mudou do design dos templos mortuários, de um foco na grandeza monumental para de uma adoração ativa. Tutmés III, o Napoleão do Egito. Tutmés sucedeu Hatshepsut, sua madrasta, e continuou seu legado de sucesso. No entanto, no final de seu reinado, ele ou seu filho trabalharam para obscurecer grande parte da história dela. Ele reinou por quase 54 anos, aproximadamente de 1479 a 1425 a.C., e se destacou na expansão militar. Tutmés havia sido chefe do exército egípcio sob o reinado de Hatshepsut e se tornou um general habilidoso.
Ele lançou um mínimo de 16 campanhas ao longo de 20 anos, capturando cerca de 350 cidades. Suas conquistas incluíram grande parte da Núbia, Canaã e Síria. E sob seu reinado, o Egito atingiu seus maiores limites territoriais. Tutmés também continuou a tradição de sua família de extensos projetos de construção. Ele encomendou mais de 50 templos e inúmeras tumbas para nobres. Certas tendências artísticas iniciadas sob Hatshepsut só foram aceleradas sob Tutmés. Ele foi o primeiro a abraçar completamente os pilares em seus projetos e supervisionou a construção da primeira estrutura em estilo basílica. As tumbas construídas sob seu reinado foram as primeiras a serem totalmente pintadas, em vez de apenas pintar os entalhes em relevo. Akhenaton, tentativas de uma mudança radical na religião. Nascido Amenhotep IV, Akhenaton mudou seu nome durante seu tempo como faraó para refletir sua mudança na religião egípcia. Após 5 anos no poder, Akhenaton declarou que Aton era uma variante da divindade suprema, Amon. Ele mudou seu nome e começou a construção de sua nova capital, chamada Amarna, que significa Horizonte de Aton. No 9º ano do seu reinado, ele rejeitou radicalmente todas as outras divindades e estabeleceu uma devoção monoteísta exclusivamente a Aton. Ele baniu todas as imagens, exceto aquelas que representam Aton. Destruiu muitos templos e monumentos a outros deuses e parece ter perseguido os adoradores de Amon. Há evidências de que muitos cidadãos optaram por esculpir imagens de Amon em seus pertences pessoais, em vez de arriscar represálias. Ele também nomeou seu filho em homenagem aos deuses, Tutankhamon. A principal esposa de Akhenaton era a misteriosa e intrigante rainha Nefertiti. Horemheb restabilizou um Egito abalado. As mudanças feitas por Akhenaton não foram bem recebidas pela maioria dos cidadãos do Egito. Após a sua morte, seu filho mudou seu nome para refletir Amon em vez de Aton, tornando-o o famoso Tutankhamon, ou Rei Tut. Tutankhamon tornou-se faraó com apenas 8 ou 9 anos de idade e reinou por apenas 10 anos antes de sua morte. Naquela época, ele começou a reversão das políticas de seu pai, transferindo a capital de volta para Tebas e reenterrando os restos mortais de Akhenaton no tradicional Vale dos Reis. Seu primeiro sucessor, Ai, reinou por apenas 4 anos. Depois disso, o poder passou para Horemheb, general dos exércitos egípcios e último faraó da 18ª dinastia. Embora Tutankhamon tivesse começado a reverter o culto de Aton, Horemheb o rejeitou inequivocadamente. Ele iniciou reformas internas abrangentes. Isso incluiu devolver algum poder aos sacerdotes de Amon, renomear juízes e autoridades governamentais regionais e uma divisão de supervisão entre o Alto e o Baixo Egito. Sua cuidadosa reorganização do governo egípcio criou uma distribuição de poder que manteve qualquer autoridade isolada do controle unilateral. As mudanças radicais de Akhenaton lançaram o Egito no caos e quebraram seu domínio sobre o mundo mediterrâneo. Mas Horemheb o restaurou. Seu trabalho estabilizou a nação e lançou as bases para a ascensão da poderosa e ambiciosa 19ª dinastia dos faraós. Pie, o primeiro rei núbio do Egito. Após o auge do poder e prosperidade dos períodos dinásticos da 18ª e 19ª dinastia,
o Egito caiu em um declínio lento e gradual. O prestígio dos faraós declinou e querelas entre herdeiros e guerras civis desestabilizaram a monarquia. Como resultado, a nação estava pronta para a invasão e o antigo inimigo do Egito estava ansioso pela oportunidade. Ao longo de muitos séculos, o Egito alternou constantemente entre guerras frequentes e curtos períodos de comércio pacífico com seus vizinhos do sul, os núbios ou cuxitas. O rei Cuxita iniciou uma tomada diplomática do Egito e seu filho Pie continuou o trabalho militarmente. Ele declarou uma guerra santa, dedicando sua campanha a Amon e varreu o sul do Egito. Seu sucessor, Shabaka, completou os esforços conquistando o Baixo Egito também. No entanto, neste caso, o domínio de uma nação estrangeira não terminou de forma destrutiva para o Egito. Os reis núbios tinham grande respeito pela cultura egípcia. Eles fundiram seus próprios estilos com os do Egito e embarcaram em projetos de restauração e construção em toda a região do Nilo. Os governantes cuxitas trouxeram de volta a primeira construção generalizada de pirâmides desde o Império do Meio, embora preferissem estruturas menores. A influência núbia também pode ser vista na arte do período, particularmente em representações de faraós vestindo trajes núbios tradicionais e em cortes mais profundos em esculturas em relevo. Djoser, o construtor original da pirâmide. Detalhes específicos sobre Djoser são limitados, mas seus muitos trabalhos arqueológicos contam sua história. Ele foi o primeiro rei da terceira dinastia do Egito, governando por volta de 2600 anos antes de Cristo e mantendo o poder por 20 a 30 anos. Em uma série de campanhas militares bem-sucedidas, ele primeiro garantiu as fronteiras do Egito. Feito isso, ele se mudou para tomar os territórios vizinhos, conquistando partes da Líbia e da península do Sinai. As lendas contam que ele salvou o Egito de uma fome de 7 anos, ao reconstruir o templo de Khnum, o deus da nascente do rio Nilo, na ilha de Elefantina. O mito está registrado na Estela da Fome, construída centenas de anos depois durante a dinastia Ptolomaica. O desenvolvimento dessa lenda, mesmo em tempos de grande dificuldade, fala da popularidade de Djoser como faraó. Uma vez que a terra estava desfrutando de paz e prosperidade, Djoser voltou sua atenção para os projetos de construção. Ele encomendou inúmeras tumbas, templos e monumentos. Mas seu maior legado é a introdução do edifício que se tornou sinônimo do Antigo Egito, a pirâmide. Sob a orientação de Imhotep, o primeiro arquiteto nomeado na história, os planos retangulares da tumba de Djoser se transformaram na pirâmide de degraus. Foi uma maravilha arquitetônica e de engenharia para a época, o primeiro conceito de estrutura piramidal, bem como o primeiro uso de grandes blocos de calcário na construção. A pirâmide de degraus foi o ancestral de todas as pirâmides egípcias que viriam. Khufu criou uma maravilha do mundo antigo. O segundo faraó da quarta dinastia do Egito, Khufu, reinou cerca de um século depois de Djoser e levou as inovações de seu predecessor a novos patamares. Os registros históricos estão divididos em relação a Khufu. O historiador grego Heródoto afirma que o reinado de Khufu foi de tirania e opressão. Ele até sugere que Khufu prostituiu sua filha para poder pagar seus projetos de construção. No entanto, os registros egípcios discordam, descrevendo-o como um governante bastante benigno, e a popularidade de seu culto funerário também sugere que ele não era um tirano violento. A única coisa absolutamente certa sobre Khufu é que ele encomendou a construção da primeira pirâmide de Gizé, a Grande Pirâmide.
é o maior dos 3 e está incluído entre as 7 maravilhas do mundo antigo. Ironicamente, a única estátua sobrevivente de Khufu é a menor escultura real egípcia já encontrada. Menes ou Narmer, o primeiro faraó do Egito. Menes detém um dos status semelhante ao de Rômulo e Remo de Roma. Lendas e mitos cercam seu reinado, e a linha entre fato e ficção costuma ser delicada. Os egípcios consideravam Menes o primeiro faraó egípcio, pelo menos o primeiro humano, cujo governo foi transmitido diretamente do deus Horus. Várias tradições históricas atribuem a ele a fundação da capital Mênfis, a introdução do culto aos deuses e a invenção da escrita. Um conto ainda mais colorido registra que Menes uma vez foi atacado por seus próprios cães enquanto caçava. Ele pulou em um crocodilo para escapar, que o transportou pelo lago Moeris. Em agradecimento, Menes fundou a cidade de Crocodilópolis. Disse que ele reinou por 62 anos e foi morto por um hipopótamo. Apesar desses contos fantasiosos, os historiadores acreditam que Menes era um indivíduo real. As lendas surgiram depois, obscurecendo a figura histórica. O consenso histórico geral acredita que Menes seja o nome pessoal ou um título honorífico do faraó Narmer, que uniu o Alto e o Baixo Egito, fundando a primeira dinastia oficial do Egito, por volta de 3000 a.C. Narmer é bem atestada em várias descobertas arqueológicas. A mais famosa delas é a Paleta de Narmer, que retrata um conquistador, Narmer, unindo o Egito através da guerra. Apesar disso, parece que sua unificação foi de fato pacífica, realizada pela diplomacia e casamento com a princesa Neitotep de Nagada, no Baixo Egito. A imagem do herói conquistador foi provavelmente uma representação simbólica posterior, seja qual for o método. No entanto, Narmer criou com sucesso o Reino do Egito e tornou possível a grande civilização que viria. E aí, o que você achou do vídeo de hoje? Você já conhecia algum desses 9 faraós egípcios que mudaram o curso da história? O que mais te impressionou? Comente com a gente sua opinião sobre esse assunto, pois adoraríamos ler e responder seus comentários abaixo. Se você gostou desse vídeo e ainda não está inscrito no nosso canal, se inscreva e clica no sininho para não perder nenhum vídeo intrigante que postamos todas as semanas. Se você quer aproveitar e aprender um pouquinho mais, não deixe de clicar em um desses vídeos que estamos sugerindo para você. Até o próximo vídeo!